Gostaria de novamente saudar a igreja com um feliz sábado e dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Eu já estou aqui na igreja mais ou menos há 1 mês e meio, faz mais ou menos quase 1 mês que eu preguei aqui num sábado, e eu quero dizer que eu me sinto muito bem de estar aqui com vocês. Eu tenho sido muito bem recebido e eu quero agradecer você por isso. Isso é essencial quando um pastor está chegando, a igreja receber muito bem. Saiba que não é só a igreja que sente medo do pastor que está vindo, o pastor também fica com medo. Mais ou menos no mês de finalzinho de outubro para início de novembro, eu soube que iria sair de Taboão da Serra e iria trabalhar em alguma igreja da região. A princípio eu estava cotado para... tinham 13 igrejas e uma delas eu iria trabalhar, e o NASP estava no meio. E eu vou ser sincero para vocês, eu estava orando para o Senhor para não vir para o NASP. Eu disse, Senhor, não, aquela igreja é muito grande, o desafio é muito grande. Todos nós temos medo de desafios, não é muito comum. Eu disse, havia algumas igrejas que eram menores, eu disse, Senhor, vamos uma igreja menor, e eu tentei, e eu vi que as coisas estavam caminhando. Eu me lembro que na reunião, nós fomos participar lá na reunião na associação, quando eles estavam decidindo ali as alterações, e quando o pastor Ronaldo comentou que eu viria para cá, ele olhou e esperou um sorriso, e na verdade minha expressão facial era de medo. E ele depois perguntou, você não está feliz? Eu falei, eu estou, é que eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos. Na verdade eu estava com muito medo. E ao chegar nesta igreja eu fiquei temeroso, muitas pessoas comentavam cada coisa. Olha, eu vou dizer o que eu ouvi. Me falaram que, não sei se é verdade, me comentaram. Falaram que se alguém não gostar do sermão, na saída eles colocam um bilhetinho no seu bolso. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei que por precaução eu mandei minha esposa fechar todos os meus ternos. Você pode ver, todos estão lacrados, fechadinhos. Então se você quiser colocar algum bilhete, eu lamento. Você pode colocar de repente na salva, né? Mas aí possivelmente não vai chegar em minhas mãos. E eu fico feliz, eu me sinto muito melhor agora, me sinto muito mais em casa. Graças a Deus o apoio foi muito grande. A gente tem recebido assim alguns conselhos, os pastores mais experientes, as pessoas da melhor idade também têm nos abraçado. E eu fico muito contente com isso, gente. Eu quero dizer que o ano de 2008 ele vai ser um ano todo abençoado, um ano maravilhoso. Essa semana nós estivemos com o pastor Paulo e o pastor Itaniel fazendo o planejamento. E você nem imagina o que vai acontecer nesta igreja em 2008. Todos os cultos eles vão ser reformulados e transformados, gente. Nós precisamos melhorar um pouco. Os cultos de sextas-feiras eles vão ser cultos temáticos. Vamos começar a estudar alguns temas mais profundos da Bíblia. Vamos começar no fim de fevereiro. Vamos fazer uma programação toda diferenciada. Nós vamos começar a estudar algumas doutrinas que a nossa igreja crê, doutrinas bíblicas. Nós cremos que o nosso povo precisa ter um pouco mais base daquilo que crê. E os nossos cultos de sexta-feira eles vão ser transformados a partir do final de fevereiro. Os cultos de quarta-feira também. A partir aí da última quarta-feira do mês vai haver um pequeno monopólio aí. Vai estar pregando apenas o pastor Itaniel, o pastor Paulo e eu, nesta ordem. Pastor Itaniel, número 1, Paulo 2 e eu. Nós estaremos fazendo aí um trabalho diferente, estaremos estudando um tema muito interessante, que é uma vida com propósito. E vamos passar todo o primeiro semestre neste estudo. Há um plano especial também com a Escola Sabatina. Daqui mais ou menos uma semana, a liderança da Escola Sabatina vai se reunir com o pastorado da igreja. Vamos passar algumas ideias, vão ser coisas assim tremendas. Já há planos também com o ancianato da igreja. Alguns anciões já sabem dos planos. Daqui a 2 semanas vamos ter reuniões com todos os anciãos da igreja. E vai ser uma bênção. Vamos passar uma estratégia de trabalho tremenda. Esta igreja de 2008 ela vai ser maravilhosa. Não que nos anos anteriores não tenham funcionado, funcionou muito bem. O que acontece é que no reino de Deus sempre temos que estar crescendo e melhorando. Na verdade eu vim para cá para desenvolver um projeto, eu vou dizer o projeto. A associação pediu para que nós desenvolvêssemos aqui um projeto de pequenos grupos. Mas pequenos grupos diferentes do que você conhece. Para você ter uma ideia como este projeto ele é diferente, nós vamos ser a primeira igreja adventista aqui no Brasil a desenvolver este projeto. Para desenvolver este projeto, eu tive que começar a estudar, estou me preparando, estou fazendo cursos aí, vou fazer outros cursos de aperfeiçoamento. A ideia é que a gente esteja bem preparado, para que quando nós lançarmos o programa, a igreja inteira esteja bem motivada. A ideia é nós fazermos pequenos grupos por necessidades, por afinidades. Por exemplo, vou abrir um pouco aqui. Nós vamos formar um pequeno grupo com especialistas.
Suponhamos que você tem ali problemas familiares, problemas no casamento. Nós vamos ter um pequeno grupo só para poder discutir relacionamento. E ali vai ter um especialista ali, alguém da área, que também vai estudar com a Bíblia, apresentando os princípios bíblicos aí sobre família. E assim vão fazer este curso aí, participar deste pequeno grupo. Nós vamos ter um pequeno grupo, por exemplo, para pessoas que perderam entes queridos e não conseguiram ainda superar, suportar, passar por cima disso. Vai haver um pequeno grupo apenas para cuidar deste assunto. De acordo com as nossas contas, pelo menos neste primeiro semestre aí, nós vamos ter cerca de 50 pequenos grupos e no ano seguinte sempre vamos dobrando, cada um com um tema específico. Então você vai procurar um grupo que vá de acordo com a sua necessidade, para que assim você possa se abrir neste culto. Neste culto você vai poder também ali dizer os seus problemas e esse pequeno grupo vai ser uma bênção para a sua vida. Por enquanto nós estamos só se preparando, vai haver alguns sermões especiais e estaremos aí apresentando todo o projeto para a igreja. Mas eu quero que você esteja motivado, eu quero que você esteja empolgado, eu quero que você esteja sonhando conosco. Com certeza será um plano maravilhoso, com certeza Deus vai nos abençoar muito. Eu me lembro que na última reunião o pastor Itaniel disse uma frase, ele disse assim: olha, esta igreja agora tem 3 pastores. Se o negócio não funcionar neste ano, eu vou pedir para a associação demitir os 3. Então veja aí, eu não quero ser demitido, gente. Então eu quero que você sonhe conosco. Eu quero que você ore por estes projetos que a nossa igreja vai se iniciar. O nosso objetivo é que esta igreja do NASP, ela seja a melhor igreja de São Paulo, a melhor igreja do Brasil, a melhor igreja do mundo. Nós queremos que a cada dia que você vem aqui, você venha feliz, que você sinta vontade de participar da adoração e desenvolva os seus dons. Ore por este projeto. Muito bem, meu povo, quero convidar você então agora a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Vamos ao sermão desta manhã, livro de Abacuque. É isso aí, acredite em mim, existe este livro em sua Bíblia. Abacuque. Uma vez eu preguei numa igreja, eu vi que algumas pessoas estavam tendo dificuldades sobre este tema. Eu mencionei que o livro estava depois de Apocalipse, e tinham pessoas procurando. Meu povo, Abacuque está no Antigo Testamento, depois de Naum, não ajudou muito, né? Depois de Oséias, Miqueias. Encontraram? Temos tempo ainda. Livro de Abacuque, capítulo 1. Nós vamos nesta manhã meditar na história de Abacuque. Encontrou aí? A história de Abacuque é uma história tremenda, uma história maravilhosa, uma história fantástica. É uma história que me empolga. Porque este profeta, ele era um homem como eu e você, com necessidades, com sonhos e com frustrações. Essa história é a história de um profeta que discutiu com Deus. Eu não sei se você já ouviu a frase de que Deus ele escreve certo por linhas tortas. Esta frase não está na Bíblia, gente. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma igreja muito simples. E pobre de Ellen G. White, né? Falaram assim, a Ellen G. White ela tem uma citação interessante, dizendo que Deus escreve certos por linhas tortas. Ellen G. White, gente. Ellen G. White nunca disse isso. Pobre da velhinha, né? Todas as frases atribuem a essa senhora. Eu disse, irmão, essa frase não é de Ellen G. White, essa frase não está na Bíblia, mas ela tem um significado interessante, né? Até disse para ela, para a pessoa, né? A não sei que esteja no livro Testemunhos Secretos, é um livro aí bem conhecido pela população adventista, Testemunhos Secretos, volume 3 ou 4, não sei. Sei que ele é bem secreto. Abacuque capítulo 1, encontrou aí? Muito bem. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura, versículo 1 e versículo 2, diz assim em minha Bíblia. Sentença revelada ao profeta Abacuque. E Abacuque diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Amigos, Abacuque passava por uma grande dificuldade. Abacuque ele viveu por volta do ano 620 a.C. Naquela época ele estava vendo ali todo o crescimento do Império Babilônico, o Império Caldeu. E Abacuque ele começou a se preocupar, porque ele percebeu que a sua oração não estava sendo ouvida por Deus. Ele percebeu que todo o seu clamor parecia que Deus estava muito longe.
E Abacuque então volta os seus olhos para os céus e diz: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou orar e não vou rever respostas para as minhas orações? Até quando, Senhor? Até quando vou ter que ficar clamando? Amigos, a verdade é que muitas vezes a situação que passamos na vida, nós ficamos tão desesperados e tão desesperados que nós nos perguntamos: Senhor, por que que o Senhor não ouve as nossas orações? Por que que o Senhor não atende às nossas preces? É uma doença que o indivíduo ora e não vê milagre. É um filho que está fora da igreja e não vê sucesso na sua oração. É o casamento que deveria melhorar e não melhora. Nós oramos e às vezes não obtemos respostas. E Abacuque, ele estava indignado, porque ele disse: eu sou um profeta, eu ando nos teus caminhos, eu faço a tua vontade. Eu quero obter resposta das minhas preces. E parece que quanto mais o profeta clamava, mais Deus ficava em silêncio. E o profeta estava incomodado com isso. Ele disse: eu vejo muitas maldades e o Senhor precisa fazer alguma coisa. Olha o que diz o versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Ele disse: Senhor, por que que eu tenho que conviver com tanta maldade? Por que que o Senhor não faz nada? São crianças que são mortas todos os dias, pais violentam os seus filhos e nada acontece. A injustiça opera nesta terra e o Senhor não faz nada. Na verdade, Abacuque, ele estava expressando o pensamento de muitas pessoas. Onde Deus está no momento do sofrimento? Por que que Deus, ele não faz algumas coisas que nós chamamos de justo? Por que que Deus às vezes não pratica a sua justiça? Assim pensamos nós. E Abacuque, ele estava com uma grande interrogação em sua mente: por que, Senhor, que o Senhor não faz nada? E no versículo 4 ele diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Em outras palavras, o profeta estava dizendo: Senhor, por que que parece que os perversos às vezes eles conseguem obter coisas e nós nada? Às vezes você está orando na sua casa por um emprego e todos que você conhece, pessoas que não têm um compromisso com Deus, parece que só vão para frente, parece que conseguem um emprego, parece que conseguem coisas que você não consegue. Às vezes nós pensamos de que aqueles que não conhecem a Deus são mais felizes do que nós. E às vezes você olha para trás e você pensa: puxa, depois que eu me tornei um cristão, tanta coisa deu errado na minha vida. Esta é uma tendência que nós temos, olhar as coisas apenas de forma negativa, aquilo que perdemos, e esquecemos de olhar aquilo que ganhamos. E o profeta passava por essa situação, ele dizia: Senhor, a lei não está sendo cumprida. Ele olhou para Deus e disse: para que lei, se o Senhor mesmo não obedece a esta lei? Na verdade, Abacuque, ele estava revoltado. Ele disse: Senhor, não existe justiça nesta terra. O Senhor é um Senhor tão justo, e por que que o Senhor não faz justiça? As pessoas me maltratam e o Senhor não faz nada. O Deus que eu conheço é um Deus justo, mas não é esse Deus que eu estou vendo agora. O meu povo está sofrendo e o Senhor não está fazendo nada. Esta era a queixa do profeta. Neste momento, então, Deus resolve fazer algo. Amigos, esta é uma das poucas histórias na Bíblia onde Deus, ele resolve conversar com um profeta e resolve dizer tudo o que está fazendo. Deus responde a cada indagação. Por isso eu digo que é uma história única na Bíblia. E Deus então, ao ver o lamento daquele profeta, Deus resolve. Versículo 5 diz assim: Deus dizendo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei-vos, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia e se precipita a devorar.
Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia e eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então, versículo 11, então passam como passa o vento e seguem e fazem-se culpados aquele cujo poder é o seu próprio Deus. Amigos, o profeta já estava indignado. Ao ouvir Deus falando isso, ele fica mais indignado ainda. A sua dúvida, preste bem atenção, a dúvida do profeta era: Senhor, por que que o Senhor não faz nada? Por que que na terra existe tanta injustiça? Por que que o meu povo está sofrendo? E Deus então resolve entrar em ação. E quando Deus entra em ação, o Senhor Deus diz assim: ei, Abacuque, isso é só o começo. Na verdade, eu estou suscitando os caldeus, nação amarga e impetuosa, uma nação que não tem pena dos seus oponentes, dos seus inimigos. Esta nação mata todos que estão à sua frente. Agora o profeta ele se revolta mais ainda. Ele já estava reclamando pelas injustiças, e ao clamar a Deus, Deus diz: isto é só o começo. Imagina, você está sofrendo, e de repente você começa a clamar a Deus: Senhor, eu preciso ver uma reforma, preciso ver uma mudança. E o Senhor olha para você e diz: fique tranquilo, isso é só o início das dores. As coisas ainda não ficaram do jeito que vão ficar. As coisas ainda vão piorar muito mais. E o profeta então ele começa a dizer: Senhor, eu não acredito nisto. Eu não acredito que o Senhor vai fazer isto. Só que Deus ele disse uma frase. E esta frase parece que o profeta não ouviu. Quando Deus disse, versículo 11, então eles passam como passa o vento. Eles vão passar. O profeta não prestou atenção nesta frase. E o profeta ele resolve dizer algumas verdades para Deus. Mania do ser humano, às vezes querer dizer algumas verdades para Deus. Às vezes nós não nos colocamos no lugar de seres humanos e tentamos discutir com o Senhor Deus. Versículo 12, assim disse o profeta Abacuque: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Versículo 13, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Agora o profeta ele diz assim: Senhor, eu não acredito. Ok, eu entendo que o meu povo errou. Eu entendo que o meu povo merece o sofrimento. Mas o que eu não concordo, o que eu não aceito é que o meu povo seja castigado por uma nação que é muito pior do que eles. Se o Senhor quer punir o meu povo, eu aceito. Mas o que eu não aceito é um povo pior. Os babilônicos são muito piores do que nós, são muito mais maldosos. E no entanto o Senhor vai usar esta gente para nos punir. E o profeta diz: eu não acredito, Senhor. Tu és tão puros de olhos. E por que que o Senhor faz isto? Parece que neste momento o profeta não estava conhecendo a Deus. E de fato não conhecia verdadeiramente a Deus. E ele disse: Senhor, eu não acredito nisto. Será que este é o Deus que eu sirvo? Onde está o Deus dos milagres? O Deus que os meus pais falaram no Antigo Testamento, falaram no passado? Onde está este Deus? Eu não vejo essas manifestações. E o profeta continua a sua briga com Deus, versículo 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe. Eu não sei se você está conseguindo entender o que o profeta está falando para Deus. Por que fazes com os homens como os peixes do mar, não tem quem os governe? O profeta estava dizendo: não existe Deus que os proteja. O Senhor de fato não parece Deus. Amigos, eu não sei se você pode chamar Abacuque de profeta, porque esse homem estava completamente revoltado com Deus. E ele disse assim: não existe Deus, porque veja, o Senhor está fazendo conosco como se nós fôssemos peixes do mar. Versículo 15. A todos levanta o inimigo com um anzol, e pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Versículo 17. Acaso o Senhor continuará por isso, esvaziando a sua rede, e matando sem piedade os povos?
Você consegue entender o que o profeta disse? Ele disse: Senhor, até quando o Senhor vai matar estas pessoas? Até quando o Senhor vai trabalhar desta forma? O Senhor não é o Deus que eu conheço. Amigos, Abacuque era corajoso, viu? Abacuque resolveu abrir o coração a Deus. E ele disse: Senhor, eu não te entendo. E de fato não entendia mesmo. Eu acredito que Abacuque, em outras palavras, ele pegou pesado. Uma expressão bem jovial, pegou pesado com o Senhor. Ele pegou tão pesado que no capítulo 2, no versículo 1, ele disse assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocarei-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele sabia que havia falado muitas coisas, e ele disse: o que o Senhor agora vai me responder? Versículo 2, agora o Senhor, ele novamente entra em ação e diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Este texto muitas vezes ele foi interpretado pela nossa igreja de uma outra forma. Há várias visões de um único texto bíblico. Mas Deus neste contexto estava querendo dizer o seguinte ao profeta Abacuque: eu vou lhe dizer algumas coisas, e eu quero que você grave, para que todas as gerações saibam como eu trabalho. Eu sou Deus e eu não erro nunca. Então grave tudo aquilo que eu vou falar. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Agora o Senhor disse algo interessante para Abacuque, disse assim: olha, tudo vai acontecer no tempo determinado. Eu vou atuar em cada momento de uma forma, mas eu preciso que você acredite em mim. Versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora o Senhor, ele começa a dizer a Abacuque o que ele pensava. Ele disse assim: olha, Abacuque, eu vou fazer algo. Você talvez não esteja entendendo, mas a grande verdade é que o justo ele vive pela fé. E amigos, aqui tem uma verdade fora do comum. O justo ele vive pela fé, porque o justo ele não entende como Deus trabalha, mas mesmo sem entender, ele crê, ele confia e obedece. Mesmo sem entender, o Senhor te chamou para obedecê-lo. Mesmo sem entender como o Senhor trabalha, o Senhor trabalha. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus que não se esquece dos seres humanos. E Deus estava tentando dizer isto para Abacuque, e disse assim: Abacuque, se você tivesse mais fé, você iria entender o que eu estou fazendo. Mas eu vou te dar um desconto, porque você ainda não tem tanta fé. E agora então, o Senhor continua a dizer a Abacuque, versículo 5: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância a boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta, e ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora o Senhor, ele começa a dizer o que vai acontecer com os babilônicos. Nós vamos pular esta parte, eu vou simplesmente resumir, não vamos ler. O Senhor, ele olha para Abacuque e diz assim: Abacuque, eu estou suscitando os caldeus, sim. É uma nação amarga, sim. Mas depois que eles fizerem tudo o que eu estou esperando que eles façam, eu vou castigá-los. E vai cair sobre os caldeus 5 ais. Quando chegar em sua casa, você pode abrir aqui o texto e começar a ler um pouco melhor. E você vai ver todos os ais que irá cair sobre o povo dos babilônicos, os caldeus. Entretanto, enquanto o Senhor está falando sobre a sua maneira de trabalhar, o Senhor diz algo que gostaria de fazer com os caldeus. E eu gostaria que você atentasse para este texto. Capítulo 2, versículo 14. O Senhor, ele diz algo que iria fazer com os caldeus. Diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Senhor então faz uma promessa. Ele diz assim: olha, eu tenho um plano. O meu plano é de evangelizar esta terra, é de mostrar a esta terra quem é o Deus verdadeiro. E eu quero usar os babilônicos para isso também. Eu quero que você coloque o seu texto em Abacuque. Nós vamos voltar já para continuar a leitura. E vamos ao livro de Jeremias, capítulo 50. Há um texto aqui tremendo, que nos faz entender um pouco melhor o tema. Capítulo 50, versículo 25. Capítulo 50 de Jeremias, versículo 25. Ambos os textos estão conectados. O capítulo 50 de Jeremias, ele apresenta a ascensão da Babilônia. O capítulo 51 apresenta a queda da Babilônia. E o Senhor, ele diz algo que gostaria de fazer na Babilônia. Capítulo 50 de Jeremias, versículo 25. Encontraram? Capítulo 50, versículo 25. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: o Senhor abriu o seu arsenal e tirou deles as armas da sua indignação.
Porque o Senhor dos exércitos, o Senhor, tem obra a realizar na terra dos caldeus. O Senhor tinha uma grande obra a realizar entre os caldeus. Pode voltar agora ao livro de Abacuque. Agora entenda a maneira do Senhor trabalhar. Eu preciso que você preste bem atenção. Deus, ele queria usar os babilônicos. Deus, ele tinha um plano, preste bem atenção. O plano de Deus era que através do povo de Israel toda a terra fosse evangelizada. O que acontece, você sabe muito bem, o povo de Israel falhou nesta missão. E não evangelizaram toda a terra, pelo contrário, acabaram saindo dos caminhos do Senhor. Então o Senhor partiu para o plano 2, porque o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. É um Deus que nunca tem apenas um plano para a nossa vida, Ele tem um segundo plano. E se o segundo plano falhar, o Senhor tem um terceiro plano. E se o terceiro plano falhar, o Senhor tem quarto plano, e assim vai. O nosso Deus sempre tem planos para a nossa vida, independente dos nossos erros. Deus, ele sempre nos perdoa e nos chama e diz: eu ainda tenho planos para você. E Deus tinha um plano para o povo de Israel e para toda a terra. O plano de Deus agora mudou. Já que o povo de Israel não conseguiu evangelizar toda a terra, ele pegou o povo de Israel e levou agora para os babilônicos. Os babilônicos iriam montar uma grande potência mundial. E o Senhor pensou: eu vou levar a minha mensagem para os babilônicos, porque eu também quero salvá-los. Isso quer nos dizer, meus queridos, que o povo de Israel, quando foi para o exílio, não estava apenas pagando o preço pelos seus atos, não estava simplesmente colhendo as suas consequências, também, mas Deus tinha um outro plano em ação. O Senhor queria dar uma oportunidade de salvação para os babilônicos. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda isto. Deus não estava apenas punindo o povo de Israel ao levá-los para os babilônicos, mas Deus estava dando uma oportunidade de salvação para os babilônicos, porque Deus, ele queria que toda a terra se enchesse de sua glória. Então ele pensou: eu vou pegar algumas pessoas fiéis que pertencem a mim e eu quero que eles evangelizem a Babilônia. E amigos, as boas novas foi que funcionou. Na verdade, na primeira vez que Nabucodonosor foi à Babilônia, foi ao povo de Israel lá a Jerusalém, no ano por volta de 605, cerca de 10 mil judeus foram ali para a Babilônia como cativos. Entre esses 10 mil, você sabe, estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 jovens exaltaram o nome do Senhor. 4 jovens fizeram a diferença. 4 jovens levaram uma nação inteira a testemunhar quem era o Deus vivo. Você se lembra do primeiro episódio lá, quando eles resolveram não comer daquelas finas iguarias do rei? Você se lembra do episódio quando eles passaram pela fornalha de fogo ardente? Você se lembra que Daniel trabalhou muito pela conversão do rei Nabucodonosor? E não se espante, quando você chegar no reino dos céus, uma das pessoas que você vai encontrar é Nabucodonosor. Incrível! Esse é o nosso Deus, o Deus que não desiste de nenhum ser humano. O Deus que nós servimos é um Deus tão maravilhoso, que Deus, ele trabalha em cima dos nossos erros. Não é que você tenha que errar para que o Senhor trabalhe com você, mas o que eu estou dizendo é que você é tão importante para o Senhor, que dos meus e dos seus erros, Deus tira grandes lições. Deus, ele não desiste do ser humano, mesmo quando ele erra. Às vezes nós erramos e não era para errar, mas Deus mesmo assim, ele não deixa o ser humano. Ele diz: dos seus erros nós podemos tirar grandes lições. Dos seus erros eu posso tirar muitas vitórias. É claro que todo erro ele traz sofrimento. É claro que todo erro traz uma dor muito grande. Mas o Deus que nós servimos não desiste do ser humano. É por isso que eu digo para você que o Senhor ainda te ama. Independente da vida que você vive, o Senhor te ama. Mas Deus te ama tanto que Ele não quer deixar você do jeito que você está. O Senhor quer melhorar a sua vida. O Senhor quer te colocar próximo dEle. O Senhor não quer mais que você sofra. Mas para você não sofrer, você precisa obedecê-lo. Você precisa estar guardando os seus mandamentos. E Abacuque, quando ele ouviu tudo isto, Abacuque, ele entrou em choque. Abacuque não entendeu. Abacuque, ele pensou: eu não acredito. E tanto é que o Senhor, ele termina a sua resposta para Abacuque no capítulo 2, versículo 20. Olha o que o Senhor disse para Abacuque: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus, ele foi um pouco taxativo, direto com Abacuque, e disse assim: eu estou no meu santo templo, cale-se diante de mim toda a terra. Isto quer dizer de que nós não sabemos como Deus trabalha, e por não sabermos, nós não temos o direito de criticar a maneira do Senhor trabalhar. Deus é soberano, Deus está acima de qualquer coisa, e Deus jamais ele erra. Se Deus ele permite que você esteja sofrendo, Deus tem algum objetivo. Eu não posso explicar o sofrimento da sua vida, mas uma coisa eu sei: você não foi esquecido pelo Senhor dos Exércitos.
Deus. Deus, Ele ama você. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que não desiste do ser humano. E é por isso que eu digo para você, mesmo sem entender, simplesmente creia. Mesmo sem ver, simplesmente creia. Obedeça, porque o nosso Deus, Ele não erra. Abacuque, quando ouviu isto, Abacuque ficou de boca aberta. Capítulo 3, versículo 2, olha o que Abacuque diz. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Porque na tua ira lembra-te da misericórdia. Quando ele viu a maneira que Deus trabalhava, ele disse, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sei que na tua ira o Senhor ainda se lembra da misericórdia, o Senhor é tremendo. Quem sou eu? E agora Abacuque ele começa a ter uma visão. Versículo 3. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz. Raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. E ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. A conclusão que o profeta está chegando é Deus. Deus, Ele é soberano. Deus está acima de qualquer coisa. E o Deus que nós servimos não se esqueceu de nosso povo. Deus, Ele é tremendo. Abacuque, ele continua tendo uma visão do Senhor. E no versículo 13, ele chega a uma conclusão. Por mais que a vida está difícil, ele chegou a esta conclusão, versículo 13. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo um fundamento. Ele disse, Deus está saindo para salvar o seu povo. Amigo, por mais que a sua oração ainda não foi atendida, saiba, o Deus que você serve é um Deus vivo, e Ele está saindo para salvar você. E no momento certo Ele vai atender a sua prece. Versículo 16, ele diz assim, ouvi o meu íntimo e se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Abacuque percebeu de que Deus era muito mais vivo do que ele imaginava. Ele aprendeu de que em silêncio ele deve esperar a maneira de o Senhor trabalhar. Amigos, não é pecado você discutir com Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele até tolera algumas coisas que nós lhe falamos. Mas a grande verdade é que em alguns momentos nós expressamos que nós não conhecemos muito bem a Deus. Como este profeta, um profeta e não conhecia a maneira do Senhor trabalhar. Eu sei, meus queridos, que a sua vida talvez não é a vida que você imaginou ou a vida que você projetou. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é muito maior do que os seus problemas. Eu quero dizer que o Deus que você serve, Ele é muito grande. É um Deus vivo. Um Deus que mostrou a Abacuque a maneira dele trabalhar. Eu sei que você tem medos, eu sei que você passa por situações difíceis. Mas eu quero que você busque o Senhor. Deus, Ele tem diferentes formas de trabalhar. E muitas das formas que o Senhor trabalha é através das circunstâncias. Nós, seres humanos, nós temos uma inclinação muito ruim. O nosso coração é a maneira que o Senhor escolheu, ou a única maneira que Ele viu para mudar as nossas opiniões e para mudar o nosso comportamento são as situações da vida, são as circunstâncias. É por isso que muitas vezes nós temos que passar por muita situação ruim, porque o Senhor, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar. E é só na hora do sofrimento que nós estamos abertos a isto. É só na hora da aflição que você se volta ao Senhor. Eu me lembro que o tempo que eu estive mais desempregado antes de fazer teologia foi o tempo que eu mais cresci na fé. Tanto tempo orando. E parece que o Senhor não fazia nada. Eu dizia, Senhor, eu preciso de um trabalho, preciso pagar a escola e nada. Mas eu me lembro que naquele tempo foi o tempo que eu mais li a Bíblia. Porque às vezes quando nós temos tudo que nós imaginamos, conseguimos o trabalho dos sonhos e não temos tempo para Deus. Você ora para conseguir alguma coisa, o Senhor te dá. Em contrapartida, você não tem mais tempo para vir à igreja, porque você está cansado. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para estudar a lição. A nossa correria, às vezes, acaba nos atrapalhando. E às vezes, algumas coisas que o Senhor coloca em nossa vida, parece que aquilo nos atrapalha também. Às vezes, compensa esperar pelo Senhor, em silêncio.
Não vale a pena discutir com o Senhor. Não vale a pena ficar dizendo, Senhor, por quê, por quê, por quê? Simplesmente aceite a situação, porque o justo ele vive pela fé, e mesmo sem entender, ele crê no Senhor e confia que o Senhor está no controle de toda a situação. Amigos, a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã é esta: o Deus que você serve é um Deus vivo, um Deus que não se esqueceu de você, independente dos seus erros. Eu não estou tentando incentivar você a errar mais, claro que não, mas o que eu estou dizendo é que mesmo que você tenha errado, você vai sofrer evidentemente, mas o Senhor não se esqueceu de você, e o Senhor ainda tem planos para a sua vida. Deus é maravilhoso, e a sua misericórdia, de acordo com a Bíblia, se renova a cada manhã. Essa é a mensagem que o Senhor tenta passar para o seu povo. Se uma oração que você faz ainda não foi atendida, se lembre das palavras que o Senhor disse a Abacuque: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não falhará. Igreja, vocês são capazes de repetir esta frase comigo? São capazes? Sim ou não? Sim ou não, meu povo? Isso. Quero ninguém dormir nessa manhã, hein? Estamos na parte final já. Você que não decorou o capítulo 2, versículo 3. Vamos falar essa frase, se tardar? Vamos lá? Encontrou aí? Eu quero que você guarde esta frase para a sua vida. Porque Satanás muitas vezes vai dizer ao seu ouvido que a sua oração não foi ouvida porque o Senhor não te ama, e de que não vale a pena seguir na caminhada cristã. E eu quero que você se lembre deste texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não... Deus é tremendo. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus ele abençoe a sua vida. Que Deus ele te guarde poderosamente. O profeta Abacuque, quando ouviu tudo isto, ele ficou em estado de choque. E ele disse: o Deus que eu sirvo é um Deus grande. E as últimas palavras que ele diz em seu livro é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Isso quer dizer que mesmo que a sua vida não saia da forma que você imaginou, tenha certeza de que Deus está no controle, e exulte no Deus da sua salvação. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Que Deus ele te guarde poderosamente. Que Deus ele te abençoe. Que a cada momento a sua fé possa estar mais firme. Que a cada momento você possa estar mais animado no Senhor. Que sempre você se lembre que o Deus que você serve é um Deus que te ama, um Deus que está ao seu lado, um Deus que quer mudar a sua vida justamente para levar você para o reino dos céus. Lembre-se que a prioridade do Senhor não é que você tenha uma boa vida nessa terra, mas tenha uma boa vida nos céus. A prioridade do Senhor não é atender todas as minhas e as suas preces, mas é moldar o nosso caráter para levar para o reino dos céus. Que Deus ele nos dê um ótimo sábado. Esse é o nosso desejo. Amém.